Salve, filho. Hoje começaremos o nosso curso de grego bíblico, ou grego koiné. E para isso, eu preparei uma apresentação em slides que eu quero compartilhar com vocês. A partir de agora, que está Introdução ao grego bíblico, primeira aula. Sou Carlos Alberto Gomes. Aqui temos as referências de Dobson, Aprenda o Grego do Novo Testamento, também a Enciclopédia Britânica, teremos algumas referências a ela, e ao livro de Rega e Johannes, Noções do Grego Bíblico, são as bases para essa apresentação. Introdução ao grego bíblico. O grego, em toda a sua diacronia, ou seja, em toda a sua história, é uma língua indo-europeia, ou seja, uma grande família, pertencente a uma grande família de línguas que vem da Índia até a Europa, como o nome já diz, indo-europeia, passando pelo Irã. O persa, por exemplo, é uma língua indo-europeia, o sânscrito, lá na Índia, a antiga, né? E o hindi, a língua falada hoje em boa parte da Índia, também é aparentada ao grego, assim como o latim, o armênio, as línguas germânicas, como o próprio inglês moderno, o alemão, dinamarquês, as línguas da Escandinávia, norueguês, feróico, islandês, enfim. As línguas bálticas, eslavas, como o próprio russo e tantas outras, servo, croata, o tcheco, o albanês, que não pertence exatamente, não tem derivações, mas se constitui uma família à parte, assim como o grego, e falado do lado, né, da Grécia, geograficamente falando, muito próximo da Grécia, assim como o macedônio, que é uma língua eslava. Também são todas chamadas línguas indo-europeias. O Kini, ou Koiné, ou Koiné, existem várias formas de pronunciar. A pronúncia moderna, ou erasmiana, é Kini, significa grego comum, que surgiu das conquistas helenísticas, do Império Helenístico de Alexandre o Grande, como aqui diz na enciclopédia britânica, Koine, the fairly uniform Hellenistic Greek spoken and written from the 4th century BC until the time of the Byzantine Emperor Justinian, mid-6th century AD. In Greece and Macedonia, parts of Africa and the Middle East. Então dá para perceber aí, traduzindo, né, o que está escrito em inglês aí nessa enciclopédia, que o grego helenístico era o grego do Império de Alexandre. Então, o grego levado, um grego comum, simplificado do grego ático, levado para essas regiões, inclusive da África e do Oriente Médio, por Alexandre Magno, suas conquistas, Alexandre o Grande. E é baseado no dialético ático. O dialeto ático é conhecido por ser a língua na qual foram escritos os clássicos gregos, da filosofia, da tragédia, da comédia, enfim, da poesia, os anagramas, toda essa produção chamada clássica. É daí, é dessa forma de dialeto, que havia 4 dialetos, na verdade, o ático, o dórico, o eólico e o jônico, mas o grego bíblico, ou koiné, ele se deriva do grego ático, cuja capital, Ático é da Ática, província grega, cuja capital é Atenas até hoje. E qual a vantagem de se saber o grego bíblico, de se estudar o grego bíblico? É porque o Novo Testamento, com exceção do livro de Mateus, foi escrito em grego koiné, nesse grego comum, que era conhecido das pessoas daquela época. E o Novo Testamento é uma coleção extraordinária de escritos, né? A palavra Bíblia quer dizer isso, livros escritos. E nenhum outro livro tem tanta influência como esse livro teve na história e tem tido na história do mundo. Então, vale a pena conhecer o grego bíblico para captar nuances de significado, construções gramaticais
que só havia nessa forma de grego, né? Que apesar de ser simplificada, é muito ainda mais complexa do que o grego moderno, por exemplo, do que o inglês dos dias de hoje, enfim. É uma língua riquíssima, o grego, vocês vão ver durante o curso, e tem-se essa vantagem de se estudar o Novo Testamento grego para se aproximar mais do que os autores desses livros queriam dizer e, consequentemente, se chegar a traduções melhores para os dias de hoje. Aqui temos os períodos do grego, são 5. O primeiro é o formativo, que vai de 1500 a 900 a.C., né? E aí os autores aqui localizam 3 dialetos, outros falam de 4. Aqui eles dizem que são o dórico, o eólico e o jônico-ático, formando um dialeto só. Lembrando que é do ático que deriva desse tronco, né, desse dialeto, que deriva o dialeto koiné, no qual foi escrito a Bíblia, o Novo Testamento da Bíblia, em sua maioria. Aí temos o período clássico, ao qual eu já me referi, no qual foram escritos a Ilíada, a Odisseia, os escritos cosmogônicos de Hesíodo, história de Heródoto, a filosofia de Platão, entre outros tantos, né? Tanto na história quanto na filosofia, na poesia também. E o grego koiné é o terceiro período, já mais simplificado e feito assim para se levar para as regiões mais distantes do Império de Alexandre, iniciando em 330 AC, conforme aqui diz o texto, e terminando em 330 depois de Cristo. É o chamado grego koiné, ou kini, ou koiné, existem várias formas de pronunciar, que significa comum. A Septuaginta, aqui representada como LXX, em romano, né? 70, a tradução do 70, ou Septuaginta, ela foi escrita em grego koiné, para aqueles judeus da diáspora que moravam no Egito e que já não falavam mais, não entendiam mais o hebraico nem o aramaico e, portanto, precisaram de uma tradução para a língua que eles entendiam, que era o grego helenístico, esse grego imperial comum. Então, durante esse curso, a gente pode ver algumas passagens, sim, do Velho Testamento, porque a Septuaginta é a tradução do Velho Testamento para o grego, esse grego, o grego koiné. E também alguns escoliastas, ou seja, comentaristas da Bíblia, também utilizaram do grego koiné. De repente, a gente pode ver alguma coisa escrita por algumas passagens desses autores aí, os chamados escoliastas, ou comentaristas da Bíblia. O período bizantino, que surge com a divisão do Império Romano em ocidental e oriental, sendo o ocidental predominantemente de língua latina e o oriental de língua grega. E esse grego é chamado de bizantino, por se referir à cidade principal lá de Bizâncio, capital do Império Romano do Oriente. E também falado em várias regiões da Ásia Menor, que é uma continuação, como aqui diz, do grego koiné. A gente pode dizer também uma simplificação do grego koiné. E, por último, o período moderno, que se inicia com a tomada de Constantinopla pelos turcos em 1453, em que se inicia o período do grego falado até hoje, nas ruas de Atenas, o grego contemporâneo, ou grego romaico, como é chamado também, cuja pronúncia mudou muito, teve influência do turco, por causa da turcocratia, ou seja, o domínio turco de 400 anos em solo grego, no que hoje a gente chama de Grécia, tá? As ilhas gregas, com exceção de lugares da Ásia Menor, que hoje pertencem à Turquia. Mas a Grécia continental e as suas ilhas, o grego falado lá é esse grego moderno, que é uma simplificação. Aqui está o alfabeto grego, eu vou pronunciar com
com a forma Koiné, seria assim, alfa, beta, gama, delta, com a língua entre os dentes, epsilon, zeta, eta, theta, também interdental, iota, kappa, lambda, mu, como um i francês, né? Ou o umlaut, com trema em alemão, o nu, mesma coisa, xi, ômicron, que é um O pequeno, é omicron, um O pequeno, pi, rho, sigma, que é a única letra que tem dois sinais minúsculos, sendo o último aí puramente estético, escrito no final das palavras, por uma questão puramente estética. Depois temos tau, y, phi, ri, que é como o J espanhol, é como em rota, ou CH alemão, ri, psi e ômega, ou ômega, que literalmente é um O grande, um contraponto aí contraposição ao omicron, temos o ômega. Esse é o alfabeto grego, não é difícil, vocês podem praticar, é perfeitamente possível aprendê-lo em 1 hora. Eu sugiro que vocês escrevam os nomes de vocês com letras gregas, ou nomes de familiares com as letras gregas para se acostumar com a escrita dessas letras que não são tão difíceis, até porque o nosso alfabeto latino deriva do alfabeto grego, que por sua vez derivou do alfabeto fenício. Por último, o versículo bíblico dessa primeira lição, João capítulo 1, versículo 1, eu vou pronunciar em 2 formas, eu vou pronunciar em grego koiné e depois em grego moderno. Em grego koiné, a pronúncia é assim, enarché en hologos kai hologos en prostontheon kai theos en hologos. Em grego moderno, enarchi in hologos, que hologos in prostontheon, que theos in hologos. Então é isso, espero que tenham gostado e continuaremos na próxima aula falando desses acentos de aspiração e também de tonicidade no grego, além de outros pontos gramaticais e culturais. Então, até lá. Hasta leme, kalá.